Madeiras. Esta é a matéria-prima fundamental ao trabalho do marceneiro. A começar pela madeira maciça, que há séculos é elemento básico de toda a fabricação de móveis em todo o mundo. Aqui vemos uma peça de madeira em estado bruto, que ainda não recebeu nenhum tipo de tratamento na marcenaria. Agora vemos uma peça aparelhada, com maior grau de acabamento da superfície, com maior valor estético. É a partir do acabamento feito pelo marceneiro que se torna possível apreciar melhor as diferenças de textura, desenho e coloração de cada espécie. Além disso, as madeiras apresentam variações na durabilidade e na resistência mecânica, o que torna o conhecimento das particularidades de cada espécie importante para o profissional marceneiro. As madeiras mais apropriadas para fabricação de móvel, em realidade, são aquelas até consideradas de média densidade. Então eu citaria como exemplo cedro, frejó, cerejeira, embuia, que são assim madeiras de menos densidade, né? E algumas de uma densidade assim um pouco mais altas, que se prestam ao fabrico de móvel, tipo pau-marfim, sucupira, peroba, e em vista de uma série de situações, tipo a dificuldade cada vez maior de se adquirir as madeiras mais nobres, e até mesmo por causa de uma série de restrições técnicas que as madeiras oferecem. Elas empenam, elas racham, elas trincam. Então começou a buscar-se soluções alternativas. Então, inicialmente, no século XX, começo do século XX, já começaram a surgir as madeiras compensadas, que em realidade elas são lâminas que são cruzadas, formando uma placa, justamente visando dar mais estabilidade no material. Como disse o professor Willi, a madeira maciça tem sido substituída por algumas alternativas de madeira processada. A mais usada, o compensado, que é composto por camadas alternadas de chapas de madeira tratadas, posicionadas e aderidas, de forma que as fibras fiquem transversais a cada camada. Veja, a primeira placa é colocada com as fibras no sentido longitudinal. A camada seguinte é colocada transversalmente, com as fibras formando um ângulo de 90 graus com a anterior. E assim, sucessivamente, as placas vão sendo sobrepostas. Essa distribuição proporciona duas características especiais: maior resistência mecânica e maior estabilidade dimensional. Isso porque as fibras da madeira, que são longas, são mais resistentes e estáveis no sentido do comprimento das fibras. Entre as fibras, a resistência é menor. Ao colocar camadas alternadas cruzadas, a chapa de compensado se torna mais resistente em todos os sentidos. O compensado pode ter diversas medidas de espessura. A escolha de uma delas depende da aplicação desejada. Quanto mais espesso, mais resistente. Por isso, peças com 4 milímetros como esta são úteis como fundo de armários, por exemplo. Já peças com 15 milímetros são usadas nas paredes das peças de mobília. As placas de compensado disponíveis no mercado apresentam 4, 10, 15, 18, 20 e 24 milímetros de espessura. Os aglomerados também já foram muito utilizados em marcenaria, com espessuras de 10, 15 e 18 milímetros. Em tempos mais recentes, entretanto, este tipo de material tem sido substituído por um outro tipo de madeira processada, o MDF, que é mais resistente ao empenamento. Do inglês Medium Density Fiber, ou fibra de média densidade, o MDF, aqui apresentado em duas medidas, 3 e 21 milímetros de espessura, tem se firmado como principal matéria-prima para a fabricação de móveis, por causa de diversas qualidades que apresenta.
uma das características principais do MDF, que é assim importante, é justamente o baixo índice de empenabilidade que ele possui. Então realmente é um material assim que dificilmente empena. Porém é um material assim relativamente pesado, uma utilidade assim bem prática dele seria você mesclar uma construção com algum tipo de compensado, que é um material mais leve, e assim se fixar no uso do MDF, principalmente em portas, que em realidade ela tem um comportamento assim excepcional. Outra importante matéria-prima utilizada na marcenaria são as lâminas, também chamadas de folhas, que são revestimentos de grande importância no acabamento de móveis. Elas recobrem as madeiras processadas utilizadas na fabricação de móveis, dando-lhes a aparência de madeiras consideradas nobres, com belos desenhos e colorações. As lâminas naturais são retiradas de toras de diferentes madeiras por máquinas que cortam uma fina lâmina contínua da tora, com 1 milímetro de espessura. Também podem ser utilizadas para revestimento lâminas artificiais, que são feitas de vários materiais, geralmente derivados de resinas, que são impermeáveis, resistentes à abrasão, ao calor e à ação de diferentes materiais de limpeza. Daí seu uso frequente em móveis para a cozinha, por exemplo. A superfície destas lâminas pode ter diferentes colorações. Podem apresentar brilho ou podem ser texturizadas, o que as torna foscas. Madeira maciça, compensado, aglomerado, MDF e lâminas. Com estas matérias-primas, você, futuro marceneiro, poderá produzir diferentes tipos de móveis. O próximo passo no aprendizado na marcenaria será estudar como trabalhar estas diferentes matérias-primas no processo de fabricação, utilizando corretamente as ferramentas adequadas.